Boa noite. Boa noite. Relator da Lava Jato no Tribunal Regional ratifica a decisão que mantém Lula preso. Gebran revogou ordens do desembargador que ontem mandou soltar o ex-presidente. Procuradoria-Geral pede ao STJ que controle os pedidos sobre a liberdade de Lula e que não deixe a Polícia Federal cumprir mandados judiciais sem confirmação. A Odebrecht vai devolver quase 3 bilhões de reais para o governo. A empresa deve reparar danos por corrupção e colaborar com as investigações. São Paulo comemora o aniversário da Revolução de 1932. Centenas de paulistas morreram em 3 meses de luta por uma Constituição Federal. Polícia faz operação contra o tráfico internacional de drogas. Quadrilha agia em conjunto com máfias e mandava cocaína em containers de navios. No Japão, fortes chuvas deixam mais de 100 mortos e dezenas de desaparecidos. Inundações e deslizamentos de terra arrasaram milhares de casas, inclusive em Hiroshima. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. O Agenda Fácil é o aplicativo para você agendar, confirmar ou cancelar consultas e exames na rede municipal de saúde. Baixe agora, registre-se na sua UBS e saiba mais no site da Prefeitura. Seu direito de saber é nosso dever. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Chery. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Um desfile em São Paulo marcou os 86 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Milhares de pessoas assistiram ao tradicional evento entre autoridades e parentes de antigos combatentes. Enquanto a bandeira do Brasil, lá no alto, estampa o espírito nacionalista, aqui embaixo são as bandeirinhas de São Paulo que revelam o orgulho paulista. Isso é algo que eu transmito aos filhos, transmito aos conhecidos. Meu pai foi um entusiasta também, um participante da Revolução. Hoje, a Revolução Constitucionalista completa 86 anos. O tradicional desfile consagra o movimento que lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas, realizado em 1932 pelos paulistas. Nós temos um herói
que foi o nosso tio, meu tio-avô, tio do meu pai, tio-avô, meu tio-avô, João Batista Prado. E ele se encontra no obelisco, já repousando já há muitos anos. A cerimônia aconteceu em frente ao obelisco do Ibirapuera, o monumento que presta homenagem aos estudantes e soldados mortos no conflito. O início foi marcado com a chegada dos restos mortais de combatentes da Revolução. O governador Márcio França, do PSB, estava presente. Soldados das Forças Armadas e de Segurança Pública participaram do desfile. No dia 23 de maio de 1932, um protesto contra o governo Vargas, no centro da capital paulista, terminou com estudantes mortos pela polícia. As iniciais dos nomes dos jovens, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tornaram-se o símbolo do movimento, que defendia uma nova Constituição para o país. Casper Líbero, fundador do jornal A Gazeta, participou ativamente do levante, até a redação do diário ser danificada por adversários políticos. Ao jornalista restou o exílio. A Guerra Civil, que durou quase 3 meses, chegou ao fim no dia 2 de outubro de 1932, com a rendição dos paulistas. Militarmente, ela foi derrotada, mas pelos ideais ela foi conquistada, porque ela conseguiu que tivesse a Constituição. São Paulo viveu uma verdadeira guerra civil, com canhões, deslocamentos de tropas, trincheiras e bombardeios aéreos em que centenas de pessoas morreram. Estima-se que 300 mil voluntários lutaram contra o governo da época. Foi um movimento que uniu desde o mais simples ao mais alto escalão paulista. Não houve movimento separatista, não era nada disso. Foi um movimento oriundo do povo paulista. No Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, toma posse para o mandato tampão de governador. Carlesse e o vice Vanderlei Barbosa, do PHS, foram empossados na manhã de hoje. Os 2 deputados estaduais renunciaram aos cargos no Legislativo para assumir como governador e vice-governador do Tocantins. Carlesse foi eleito depois da cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV. Eles foram considerados culpados pelo Tribunal Superior Eleitoral pela captação ilegal de recursos, por meio de Caixa 2 para a campanha eleitoral de 2014. O mandato tampão de Carlesse vai até o dia 31 de dezembro desse ano. O blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, divulgou hoje que a Polícia Federal recebeu 10 comprovantes de pagamentos da empresa Pérola, do Grupo Rodrimar, para o escritório de advocacia de Flávio Calazans. Em delação premiada, o advogado Calazans revelou que seu escritório foi usado para lavar dinheiro pago a Milton Lira, apontado como operador do MDB. Os comprovantes foram recebidos pela Polícia Federal no inquérito dos portos, que investiga se o presidente Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário. A Rodrimar informou que não participa da gestão da Pérola e que a empresa é controlada por uma multinacional. O domingo foi marcado por uma série de embates jurídicos entre juízes e desembargadores, que só foi terminar no começo da noite com a manutenção da prisão do ex-presidente Lula. O confronto jurídico durou cerca de 10 horas. Por volta das 9 horas da manhã de ontem, o desembargador Rogério Favreto, que assumiu o plantão, concedeu em caráter liminar um habeas corpus a Lula e ordenou a soltura imediata do petista, alegando que não havia fundamento jurídico para a prisão e que um fato novo surgiu: Lula, pré-candidato a presidente. Esse pedido de liberdade não foi feito pela defesa do ex-presidente, que disse ter sido pega de surpresa com a decisão dos deputados petistas Vadi Damus, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta, que entraram na sexta-feira com a petição de libertação de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Os deputados, que também são advogados, alegaram, entre outros argumentos, que há flagrante ausência da necessidade da prisão antecipada para o pré-candidato do PT à presidência. Após a decisão, manifestantes a favor e contra se reuniram em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula cumpre pena desde abril.
Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Houve confronto entre os grupos, mas ninguém foi preso. A alegria dos petistas durou pouco. 3 horas após a decisão do desembargador Rogério Favretto, o juiz Sérgio Moro afirmou que o magistrado plantonista não tinha competência para julgar o caso. Favretto, então, reiterou a ordem de soltura de Lula, determinando que ela poderia ser cumprida por qualquer agente da Polícia Federal. Pouco tempo depois, no entanto, o relator da Lava Jato no TRF4, desembargador João Gebran Neto, cancelou a liminar e manteve Lula preso. O desembargador plantonista insistiu em manter o habeas corpus, afirmando que ele só poderia ser revogado por um tribunal superior. A batalha final sobre o destino de Lula só terminou por volta das 7h30 da noite. O presidente do TRF4, Thompson Flores, endossou a decisão do relator Gebran Neto e manteve Lula preso. Favretto foi filiado ao PT até 2010. Ele também foi assessor da Casa Civil no governo Lula. Em 2011, após a indicação da então presidente Dilma Rousseff, assumiu o cargo de desembargador no TRF4. Sem jamais ter sido juiz, entrou pela regra do 5º Constitucional, que destina parte das vagas a advogados e representantes do Ministério Público. Na corte, ganhou visibilidade por ser um crítico da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Em 2016, foi o único a votar a favor de um processo contra Moro em virtude da divulgação de grampos telefônicos de conversas entre Lula e Dilma. O fato de Moro se manifestar contra a decisão de Favretto, mesmo estando em férias, repercutiu. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, o relator da Lava Jato agiu corretamente porque foi citado como autoridade coatora. Se as partes se sentirem prejudicadas, podem recorrer nos autos. A decisão de Favretto também foi bastante questionada e reacendeu o debate sobre os limites de um desembargador plantonista. Mas, segundo uma resolução de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, o plantonista não pode reexaminar matéria já julgada. Ele justificou que a regra não se aplicaria a este caso, já que o lançamento da pré-candidatura de Lula era um fato novo e que o petista teria o direito de se manifestar durante a campanha. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, defendeu hoje a atuação da Polícia Federal ao não libertar o ex-presidente Lula. Segundo Jungmann, a PF agiu dentro da lei ao aguardar um desfecho do presidente da segunda instância em Porto Alegre, em relação ao caso que repercutiu em todo o meio político. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Raul Jungmann disse que a Polícia Federal cumpriu estritamente a lei, num momento muito difícil, complicado e de conflito de competências no Poder Judiciário. Os candidatos à presidência da República também comentaram o caso. O tucano Geraldo Alckmin, por meio do Facebook, declarou que a decisão monocrática do desembargador de plantão, que procurou libertar Lula, mesmo com várias decisões colegiadas em contrário, tumultuaria o processo político-eleitoral e aprofundaria o descrédito das instituições, fazendo o jogo dos inimigos da democracia. Guilherme Boulos, do PSOL, disse que o país viveu um domingo da vergonha para as instituições brasileiras, insinuando que o juiz Sérgio Moro, que estava de férias ontem, desrespeitou a instância superior dele e a polícia descumpriu ordem judicial para esperar outra, o que para ele é uma partidarização escandalosa das instituições brasileiras. Manuela Dávila, do PCdoB, escreveu no Twitter que o episódio do domingo foi uma farsa que provou a parcialidade de Sérgio Moro contra Lula. Segundo a pré-candidata, é preciso ser sócio dos perseguidores ou um completo terraplanista político-jurídico para crer que ele, Sérgio Moro, está atrás de justiça. Ciro Gomes, do PDT, também se manifestou pelo Twitter e declarou que é assustador ver que magistrados estão agindo de forma que se permita colocar em dúvida a isenção e a imparcialidade deles. Para Ciro, se ficarmos assistindo a tudo isso sem um mínimo de autocrítica, poderemos ver a crise brasileira semear o que há de pior, o autoritarismo e o fascismo. Jair Bolsonaro, do PSL, gravou um vídeo e declarou que o episódio mostra como o judiciário está aparelhado no país por juristas de esquerda. O vai e vem de decisões judiciais para libertar Lula
é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevista o jurista Walter Maierovitch, que é desembargador, foi ministro de Estado na Secretaria Nacional para Contraste ao Fenômeno das Drogas e é fundador e presidente no Instituto Brasileiro Giovanni Falcone. Muito obrigada, Maierovitch, por estar conosco. Bom, de ontem, né, para cá, quantas decisões judiciais e que geraram um sobressalto muito grande, né? O que está acontecendo? Então, vamos esclarecer o que está acontecendo. Aquele desembargador de plantão, Rogério Favretto, lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tinha competência para suspender o cumprimento da pena que havia sido determinado por um colegiado do próprio tribunal? Olha, é de uma clareza solar que não. E por vários motivos ele errou. Um dos motivos básicos é que o plantão judiciário se dá, evidentemente, em recesso, é uma espécie de, aspas, pronto-socorro hospitalar, só questões urgentes. E uma regra básica no direito, que se aprende quando se entra na faculdade, é que o primeiro a verificar a sua competência é o próprio juiz que vai decidir. O Brasil inteiro sabe, até esse copo que está em cima da mesa, sabe que o Lula encontra-se condenado, certo ou errado, porque ainda não transitou em julgado, por força de uma decisão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse tribunal manteve uma decisão condenatória e deu provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena. Todo mundo sabe disso. Ora, se existe alguma coação, alguma ilegalidade ou algum abuso, que são pressupostos básicos para um habeas corpus, que é um remédio constitucional para se colocar alguém em liberdade, a necessidade de se verificar da onde provém esse abuso, essa ilegalidade. E na petição estava lá que provinha da vara do juiz Sérgio Moro. Ora, o desembargador poderia verificar e saber que não, que o coator era o próprio tribunal. E se era o próprio tribunal dele, a competência era do Superior Tribunal de Justiça. Então, erros em cima de erros. Agora, então eu peço licença, porque pareceu muito curioso o fato do relator Gebran ter dito que o desembargador plantonista Favretto, ele foi induzido a libertar Lula pelo pedido dos impetrantes. Eu quero ouvir a opinião do senhor. Um desembargador, um juiz já nesse patamar, na experiência profissional, ele é suscetível a ser induzido pela habilidade de procuradores que querem isso ou aquilo? Olha, eu acho muito difícil um juiz nesse estágio de carreira ser induzido em erro grosseiro. Não é qualquer erro, é erro do tipo, desculpe, comprar um bilhete premiado na Praça da Sé. É um erro grosseiro. Então, para esse tipo de coisa, e tem algo a mais. Também, em qualquer manual de primeiras linhas de processo penal, se ensina que uma medida liminar é uma medida urgente e necessária. Em habeas corpus liberatório, uma medida liminar só é dada quando é flagrante, é visível, é inconteste o abuso e a ilegalidade. Se não tiver isso, o juiz deve pedir informações àquele que é apontado como autoridade coatora. Ali não tinha nada, além de urgente. Veja, eu estou falando tecnicamente, eu não me meto em questões de políticas. Sim, tecnicamente. O que ocorre ali é um
algo teratológico juridicamente, é uma monstruosidade jurídica, porque qual era a visível ilegalidade e abuso? Bom, e Sérgio Moro? Que houve críticas à atitude de Sérgio Moro de não expedir o alvará de soltura. E ele alegou que o desembargador plantonista não tinha competência para ter concedido a liberdade de Lula, tirar Lula da cadeia. Sérgio Moro errou ou acertou em agir como agiu? Precisamos dividir a atuação dele em duas partes. Primeira parte, nenhum juiz está obrigado a cumprir uma decisão manifestamente nula. Em doutrina, nulidade sobre competência, cumprir uma decisão de alguém que não tem atribuição, não tem competência, a doutrina diz que não é só nula, mas a decisão é inexistente. Ele estava diante de uma decisão nula, inexistente. Não pode cumprir. Ponto. Segunda parte, existe a ética judiciária, o comportamento judiciário. Se vem uma ordem para ele vê toda aquela ilegalidade, o que ele faz? Ele simplesmente oficia ao juiz ou ao desembargador Gibran, que era a autoridade apontada na realidade dada como coatora, e silencia. Ele acertou fazendo isso? Ele acertou em oficiar, mas errou ao não silenciar. Ao expor a justiça, ao expor o erro, que de tão clamoroso pode gerar até uma suspeita, uma presunção de má-fé, ele erra ao colocar isso, ao fazer o estardalhaço. Agora eu pergunto ao senhor, essa questão da transparência, não é um direito do cidadão entender, saber para entender como as coisas acontecem? Nós estamos falando de um tribunal, nós estamos falando de um caso que interessa a todos os brasileiros. Por que, então, Sérgio Moro teria errado em tornar público aquilo que ele pensava, a nulidade, o que ele reconheceu como absolutamente equivocado? Sim, isto sim, tornar público aquilo que ele está dizendo, mas não extrapolar no sentido... Ele exagerou, é isso? No sentido de divulgar juízos a respeito. Simplesmente oficia e a providência está tomada. Agora, expor um colega, aí é que está... E entra, inclusive, questão ética aí? Questão de hierarquia, porque ele é um desembargador de um tribunal, o juiz Sérgio Moro é de primeiro grau. Mas me preocupa, e até pelo noticiário de hoje, o cuidado dos alfinetes. Quer dizer, a questão está posta. Aí é uma questão de comportamento, não é a questão técnica. Sim, exatamente. Como será uma questão a ser analisada, essa suspeita que já foi acionado o Conselho Nacional de Justiça sobre o desembargador plantonista. Sim. Tá? Se ele atuou de má fé, há que se separar o erro judiciário, que é comum, todos podem praticar, da má intenção, que é matéria aí não mais jurisdicional, mas correcional. Vamos só imaginar que nesse procedimento correcional se quebre o segredo telefônico desse desembargador e vamos imaginar, lá tenham inúmeras ligações telefônicas com impetrantes. Que comprometa. Bom, agora essa questão do passado, né? Sempre se questiona, diante de uma decisão judicial, se aquilo é uma decisão pessoal ou é uma decisão de interesse coletivo. E nessa busca, procura-se saber qual é a relação
né, do magistrado com as pessoas envolvidas no processo ou a pessoa. No caso, o fato do desembargador, que estava de plantão, ter sido filiado ao PT desde 91 até 2010, ter trabalhado, ter sido funcionário de governo na época, no segundo mandato do governo Lula, e ter tomado uma decisão que favoreceu Lula, levantou as suspeitas sobre ele. Isso nas conversas, no senso comum, se fala isso. A minha pergunta, ele tinha impedimento para julgar essa questão, considerando esse passado, uma vez que o chamado cliente era o ex-presidente Lula, para quem ele trabalhou, com quem ele tinha relação, inclusive política? Se a gente olhar para a história, tem um ensinamento básico que é a da mulher de César. Um juiz, diante dos fatos, tem que se posicionar exatamente nessa situação e verificar isso. Não vejo problemas com filiação partidária, tá? Vejo problemas com vinculações mais diretas. É assessor, foi assessor, teve o contato direto. Caso típico, por exemplo, do Toffoli. Sim. E caso do José Dirceu. O contato era direto, era uma subordinação. O Zé Dirceu foi, aspas, cabo eleitoral para o Toffoli chegar ao Supremo. São vínculos que não podem. Aí vem a questão do que o jurisdicionado, o que o cidadão comum tem de fazer um juízo, é da boa imagem da justiça. Nós assistimos o ministro Celso de Mello, por exemplo, se dar por impedido nos casos do Sarney, porque ele foi escolhido para o Supremo pelo Sarney. Mas é sempre a regra da mulher de César. Tem que parecer sério. Sim. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Em operação contra o tráfico internacional de drogas, agentes da Polícia Federal cumpriram 15 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. 12 pessoas foram presas. A quadrilha era especializada em mandar cocaína para a Europa, África e Oriente Médio. A droga era transportada em contêineres de navios e negociada em moedas virtuais para despistar as autoridades. De acordo com as investigações, o grupo agia em conjunto com organizações criminosas internacionais, como as máfias italiana, russa e a albanesa. Entre os presos estão empresários, funcionários de portos, motoristas e fiscais aduaneiros. A polícia e a Receita Federal apreenderam cerca de 4 toneladas de cocaína, com valor de revenda de R$1 bilhão, nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Suape. Uma dessas apreensões foi em março, no Porto do Rio, quando mais de 1 tonelada de cocaína foi encontrada em malas escondidas no fundo de 2 contêineres. Os presos são acusados de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Na Tailândia, 8 dos adolescentes presos numa caverna já foram salvos por mergulhadores. 4 garotos e um adulto ainda esperam pelo socorro. Os resgatados foram levados para um hospital a cerca de 70 quilômetros da caverna. Ontem, 4 garotos foram salvos pelos mergulhadores antes das buscas serem interrompidas para repor oxigênio nos equipamentos e descanso do grupo de resgate. Os 8 meninos passam bem, mas não há detalhes do estado de saúde deles. A identidade dos resgatados também não foi divulgada. Os 12 jovens, entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 25, fazem parte de um time de futebol e ficaram presos depois de uma forte tempestade que inundou a caverna. Outra etapa do resgate deve recomeçar amanhã. De acordo com as equipes, embora as condições climáticas sejam favoráveis, há medo de uma nova chuva forte. No Japão, mais de 100 pessoas morreram por causa da chuva torrencial na região oeste do país. O número de vítimas da tempestade já é o maior desde o furacão que atingiu o Japão em 2004. Segundo o governo japonês, ainda são ao menos 58 desaparecidos, a maioria deles em Hiroshima. Mais de 2.000 pessoas foram resgatadas.
Diversos alertas de deslizamento e ordens de retirada já foram emitidas nas províncias. De acordo com as autoridades, a melhora das condições do clima tem ajudado nas buscas, mas o número de mortos deve aumentar. 12 mil pessoas foram atingidas pelo corte de energia elétrica, inclusive os hospitais. Os paulistanos estavam esperando pela virada do tempo hoje, mas a frente fria que está a caminho se atrasou um pouquinho e tivemos um dia agradável. Pois é, Gamerini, mas eu tenho uma boa notícia. Para você, viu, que gosta de um friozinho, ela demorou, mas chegou. À tarde, os ventos gelados já começaram a soprar por aqui. Vamos ver agora os detalhes da previsão do tempo com a Luciana Magalhães. Uma frente fria acompanhada de uma forte massa de ar frio de origem polar influencia o tempo no centro-sul do Brasil nesta terça-feira. A nebulosidade aumenta e, além da queda de temperatura, ventos levam essa friagem até o sul da Amazônia. Já o interior do país continua sob a influência de uma massa de ar seco, onde faz calor e o ar fica bastante seco à tarde. E pancadas de chuva são esperadas entre o litoral do Pará até Sergipe. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em algumas capitais? Olha, no Rio de Janeiro, chuva e queda de temperatura com máxima de 21 graus. Em Brasília, o ar continua seco com máxima de 26. Em Porto Alegre, céu mais encoberto e máxima de apenas 16. E em Salvador, tempo firme com máxima de 28 graus. Em São Paulo, a chegada da frente fria diminui bastante a temperatura em todas as áreas. O céu fica mais fechado, mas não há expectativa de chuva, só o leste que ficará mais úmido. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 19 graus em Marília e também em Presidente Prudente. Já no centro-norte, São Carlos terá máxima de 19 e Franca, máxima de 23. E no litoral também faz frio, com máxima de apenas 19 em Caraguatatuba e de 21 em Santos. Para a capital, frio ao longo da semana. Amanhã o dia pode começar com garoa, mas à tarde as nuvens diminuem e o sol aparece. A máxima não deve passar dos 17 graus. Na quarta, o céu ainda fica nublado, mas não chove, máxima de 16. E na quinta, a nebulosidade diminui e a máxima fica em 19 graus. Em delação premiada à Justiça Federal do Rio de Janeiro, o economista Carlos Miranda admitiu ser operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. Ele disse que o deputado estadual e ex-presidente da Alerj, Jorge Pitiani, do MDB, recebeu entre 2011 e 2014 uma mesada de R$400 mil de Cabral. Pitiani foi preso em 2017, acusado de receber propinas milionárias da FETranspor. O depoimento de Carlos Miranda foi no período da manhã. Segundo o delator, a mesada para o deputado Paulo Melo, também do MDB, era ainda maior, R$900 mil. Outro delator ouvido hoje foi o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho Júnior. Lopes confirmou que, assim como Cabral, também mantinha relação de amizade com o Piciani e chegou a comprar cabeças de gado do deputado, pagando entre R$500 e R$600 mil sem nota. À tarde foi a vez dos 3 deputados do MDB, Jorge Piciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, prestarem esclarecimentos ao desembargador Abel Gomes, relator do processo. Os 3 deputados são acusados de favorecerem os empresários de ônibus nas votações da Assembleia Legislativa do Rio. O caso ficou conhecido como Caixinha da FETranspor e, segundo o Ministério Público Federal, é um dos mais antigos esquemas de corrupção do Estado. Eles foram presos em novembro do ano passado na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato no Estado. No total, os 3 tiveram R$270 milhões bloqueados pela Justiça. Todos negaram as acusações. Durante o depoimento de hoje, Piciani, que está em prisão domiciliar, criticou o atual governador Luiz Fernando Pezão, que, segundo ele, foi quem quebrou o Estado. Lopes, em depoimento à Justiça Federal da primeira instância, já disse ter ido à casa de Piciani para acertar mesadas de R$70 mil pagas pela FETranspor.
A Advocacia Geral da União informou hoje que o governo federal assinou um acordo de leniência com a construtora Odebrecht no valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Os termos desse acordo estão sob sigilo, mas o valor deve ser pago parceladamente em 22 anos. Esse montante será descontado dos 3 bilhões e 800 milhões de reais que a Odebrecht já tinha se comprometido a pagar quando fechou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal no Paraná em dezembro de 2016. Esses acordos se referem ao envolvimento da Odebrecht na Operação Lava Jato, por ter participado do esquema de propina em contratos da Petrobras. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O juiz de plantão no TRF4 era Rogério Favretto. Concedeu liberdade a Lula. Errou. Sem fato novo, deveria encaminhar o pedido ao STJ. Moro interrompeu férias para descumprir a lei. Desobedeceu um superior Favretto e ordenou a Polícia Federal também desobedecê-lo. Presidente do TRF4, Thompson Flores, instruiu Moro, passando por cima de Favretto. Errou. Relator da Lava Jato, Gebran Neto, estava de férias, também voltou para determinar a PF descumprir a ordem do plantonista Favretto. Quem são os protagonistas nessa orgia jurídica? Lula está preso, solto venceria a eleição, dizem as pesquisas. Portanto, tanto. Thompson Flores se escalou árbitro, escancarou ainda mais um por ele já escancarado em agosto passado. Presidente do tribunal, Thompson Flores então opinou antes do julgamento, considerou irretocável e irrepreensível a sentença de Moro, condenando Lula. Mas acrescentou, não li a prova dos autos. Escancarou, prova era dispensável. Thompson é neto de Carlos Thompson Flores, nomeado ministro do Supremo em 68 pelo ditador Costa e Silva. Favretto foi do PT, antes de ser juiz. Como Alexandre de Moraes, que negou habeas corpus há dias a Lula, foi do PSDB até chegar a Temer. Gilmar Mendes foi advogado-geral do governo FHC. TRF4. Em setembro de 2016, esse mesmo tribunal analisou representação contra o juiz Moro, porque Moro vazara a conversa da presidente Dilma com Lula. Mais de 1 hora de gravação ilegal e vazamento ilegal, disseram Teori Zavascki e Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo. Moro então pediu desculpas a Zavascki. Depois, Zavascki já morto, Moro diria não ter se arrependido. Em 2016, no TRF4, Moro ganhou por 13-1. Esse mesmo Favretto foi o voto único contra Moro. Acusou Moro de negligência, parcialidade, ferir o Código de Ética da Magistratura e descumprir a lei, sempre em nome da lei. Mas aquele tribunal decidiu, por ser inédita, a Lava Jato teria direito a inéditas decisões inéditas. Ali e assim, o TRF4 referendou essa, aspas, jurisprudência agora repetida, que é, cada juiz faz o que quiser e como quiser. Mas, claro, nessa orgia, ganha sempre quem tem a favor os canhões da mídia. Boa noite. A Justiça do Distrito Federal tornou o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, réu mais uma vez, agora por improbidade administrativa. Ele teria pressionado em 2016 o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, a liberar, junto ao IFAM, a ordem de um edifício residencial que estava embargado. Gedel era proprietário de uma unidade no edifício, em Salvador. Gedel foi preso em julho do ano passado e hoje cumpre pena na Papuda, em Brasília. Ele responde a outros crimes, como de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, no caso dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento atribuído a ele em Salvador. O dinheiro seria propina da Caixa Econômica Federal. Ele também responde por obstrução de justiça ao tentar evitar a delação do doleiro Lúcio Funaro, um dos seus operadores do seu partido, o MDB. A Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, está pela primeira vez no Brasil para discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil. Agora à tarde, Malala participou de um evento fechado no auditório do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, com a presença de alunos de escolas públicas e representantes de ONGs brasileiras. Malala ficou conhecida pelo seu ativismo na defesa dos direitos de todas as meninas terem acesso à educação. E foi essa ideia que quase a levou à morte. Em 2012, no Paquistão, Malala foi atingida por uma bala na cabeça, disparada por militantes do Talibã, contrários à
educação feminina no país. Ela sobreviveu ao atentado e sua história ganhou o mundo. Hoje ela declarou que a sua fundação irá investir no Brasil. Eu estou empolgada pelo trabalho, mas também no final eu gostaria de dizer para todas as jovens aqui que eu sei que vocês estão frustradas, desapontadas, eu sei que existe raiva e talvez até falta de esperança nesse ambiente, mas o seu ativismo, a sua luta, a sua voz tem o poder de trazer mudanças. Ministro do governo britânico Boris Johnson se demitiu por não concordar com a política da primeira-ministra sobre o Brexit. A renúncia ao cargo de ministro das Relações Exteriores acontece um dia após David Davis, secretário encarregado do Brexit, também pedir demissão. Ele negociava a separação do Reino Unido da União Europeia e não concordava com a política da primeira-ministra Theresa May. Boris Johnson é o terceiro ministro a abandonar o governo de May. De acordo com a premier britânica, os últimos acontecimentos não vão influenciar a realização de um novo referendo sobre o acordo e nem o adiamento da data para a saída do bloco europeu. Aqui no Brasil, economistas entrevistados pelo Boletim Focus do Banco Central pioraram as perspectivas para a inflação e o PIB deste ano. A estimativa geral de alta do IPCA chegou agora a 4,17% em 2018, contra 4,03% na semana anterior. Quanto ao produto interno bruto, os economistas esperam agora um crescimento menor este ano, de 1,53%. Com a decisão de manter Lula preso, já começam a ser desenhados os próximos passos dessa batalha jurídica. A Procuradoria-Geral da República solicitou que o pedido de liberdade de Lula seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que já condenou o ex-presidente. Documento encaminhado ao STJ, o Procurador-Geral da República em exercício, Humberto Jacques de Medeiros, pontua que, nesse caso, não cabe habeas corpus nem contra a decisão de primeira instância, no caso a do juiz Sérgio Moro, e nem contra a decisão que reiterou a condenação, proferida pelo colegiado de juízes do Tribunal Federal de Porto Alegre. A PGR defende que o pedido de liberdade seja analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Humberto Jacques está na presidência interina da PGR, no lugar de Raquel Dodge, que está em férias. Ele também afirma que o desembargador plantonista Rogério Favretto não tem atribuição para expedir liminares sobre assuntos que já foram decididos pelo próprio tribunal a que ele pertence. Segundo a PGR, esta é uma atribuição de instância superior, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo em férias, Raquel Dodge já tinha manifestado preocupação em relação a medidas que possam colocar em risco a segurança jurídica e a legislação processual. No documento, a Procuradoria também pede que a Polícia Federal se abstenha de executar mandados judiciais que não tenham a chancela do próprio Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, um grupo de 103 integrantes de ministérios públicos estaduais e do federal entrou com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Rogério Favretto. Para os promotores e procuradores, a decisão de Favretto de libertar Lula viola o princípio da colegialidade, a ordem jurídica e o Estado democrático de direito. Segundo o portal G1, o PT também pode estar articulando pedir um habeas corpus diretamente ao Supremo Tribunal Federal, já que existe a possibilidade de a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, assumir a presidência provisória da República no lugar de Michel Temer. Nesse caso, com Temer fora do país em viagens oficiais, nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, nem o do Senado, Eunício Oliveira do MDB, assumiriam o posto porque são candidatos nas eleições.
A dança de cadeiras, segundo o G1, poderia levar o STF a ser presidido pelo vice, ministro Dias Toffoli. Assim, cairia nas mãos dele um eventual pedido de liberdade vindo de políticos do PT. Mas isso só aconteceria se Carmen Lúcia não acumular as duas funções, como aconteceu nas duas ocasiões em que ela assumiu o executivo, em abril e em junho deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O embate deste final de semana em torno da soltura do ex-presidente Lula reforça o clima de incertezas em relação às eleições e ao próprio país. Há uma clara politização das decisões da Justiça, inclusive do Supremo, o que só agrava o quadro de insegurança em relação às instituições, favorecendo e estimulando até radicalismos às posições de alguns candidatos. Do ponto de vista da economia, é mais uma trava no processo de retomada de um crescimento sustentável, na medida em que desestimula investimentos pela falta de confiança no ambiente institucional e de negócios também. Fora a instabilidade do mercado financeiro, especialmente do câmbio, mas também da bolsa e dos juros futuros, que tem reflexos no andamento da economia. O quadro eleitoral continua indefinido, com os candidatos mais radicais despontando nas pesquisas, incluindo neste cenário até o ex-presidente Lula, que, como ficou claro, tentará até o último momento assegurar a candidatura. Caso não possa participar, pelas evidentes restrições legais, deve apoiar outro candidato cuja transferência de votos poderá ter muita influência na composição eleitoral. Nesse contexto de incertezas, a atividade econômica deve seguir a passos lentos, sem o fôlego adicional que poderia vir de mais investimentos e do consumo. Empresários, consumidores e mesmo capital externo tendem a ficar mais cautelosos, até que haja uma definição de cenário, considerando que a própria evolução da atividade de indicadores, como do mercado de trabalho, não tem sido muito animadora. Levantamento de hoje da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, aponta o medo do desemprego em um dos piores níveis em mais de 2 décadas. Se a saída de uma recessão, como a que o país enfrentou, um desmonte de vários pilares de sustentação, já seria difícil no ambiente de segurança institucional, no contexto atual, em que não se pode confiar sequer nas decisões da Justiça, fica bem mais complicado. Caberia ao Supremo, como instância máxima, dar o exemplo e as certezas jurídicas que o país precisa, já que do governo e da classe política em geral não se pode esperar muito. Boa noite. O Palácio do Planalto anunciou hoje Caio Luiz de Almeida de Mello para o Ministério do Trabalho. O desembargador aposentado vai chefiar o ministério no lugar de Eliseu Padilha, que assumiu o ministério de maneira interina na semana passada. A posse dele está marcada para amanhã às 3 da tarde. O ex-ministro Elton Iomura pediu demissão depois da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, que o apontou como integrante do esquema de corrupção que dava registros sindicais, mediante propina pelo Ministério do Trabalho. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. No feriado de hoje, a cidade de São Paulo recebeu a edição número 72 da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, idealizada e coordenada aqui pela Fundação Casper Líbero. Boa noite, Celso, dia de festa para os paulistanos, né? Boa noite, Stella. Com emoção de sobra e alto nível de competitividade, ciclistas de todos os cantos do Brasil e também do exterior fizeram uma grande festa pelas principais ruas e avenidas de São Paulo hoje, feriado de 9 de julho. Acompanhe. Uma prova que é sinônimo de democracia, com ciclista de todo tipo, dos mais variados estilos. No grupo dos aspirantes, por exemplo, tem aqueles mais experientes e os que ainda estão começando a se aventurar no universo das duas rodas. Todos eles encarando os 46,74 quilômetros da categoria. André Almeida dos Santos, que vinha batendo na trave na 9 de julho, foi o mais rápido entre os homens aspirantes. Eu acho que foi mais sorte hoje mesmo, foi garra, é isso. Entre as mulheres, vitória de uma alemã, corredora de São Silvestre e agora campeã da 9 de julho. Primeira vez 9 de julho e primeira prova do ciclismo desde há 10 anos. Tá em forma, hein? Mais ou menos. Nas elites, os ciclistas voaram baixo pelas ruas de São Paulo. Na feminina, chegada apertada e vitória de uma velha conhecida da prova, Luciene Ferreira da Silva, terceira colocada no ano passado, volta ao lugar mais alto do pódio pela 4ª vez.
tetracampeonato da 9 de julho. Entre os homens da elite, outro velho conhecido, o argentino Francisco Ramon Chamorro, após 93,48 quilômetros, cruzou a linha de chegada na frente e garantiu o tricampeonato na 9 de julho. Choro de emoção de quem, fora das pistas e ruas, passa por um momento difícil. Ontem eu recebi uma notícia às 6 horas da tarde que meu melhor amigo de infância, família, irmão, primo, é tudo. E o filho dele com 5 anos teve um acidente e estão os dois em coma e para mim isso me arrasou praticamente ontem. Superação em todos os níveis e mais um 9 de julho memorável para o ciclismo e para o esporte brasileiro. E voltando a falar de Copa do Mundo, não foi dessa vez que o Brasil trouxe o Hexa aqui para casa, né? Mas o sonho continua para 300 crianças de Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Pois é, Estela, os pequenos craques aprendem, por meio do esporte, a superar derrotas e encarar os desafios da vida, ganhando ou perdendo. Um sonho redondo. Quero ser jogador de futebol. 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 Dá pra entender, porque afinal não faltam inspirações. A Marta. Cristiano Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Neymar. Aqui a bola rola nos pés de crianças e jovens de 7 a 17 anos como uma ferramenta de construção. Se não for do sonho de hoje, que seja de melhores adultos amanhã. A ideia é a gente utilizar o futebol, né, como uma ferramenta para transformar a vida dessas crianças. A gente sabe que a criminalidade está aí, né, as drogas, né, a prostituição também. Então a gente tenta trazer o esporte como uma ferramenta para mudar a vida dessas crianças, né? O campo pode funcionar como uma sala de aula da vida. É preciso transpirar, correr atrás do que se quer e às vezes nem assim a gente tem sucesso. A gente perde. E lidar com as frustrações é uma das principais lições para essas crianças. Com a saída do Brasil da Copa, esse gostinho amargo na boca ainda está fresco. Mas são as privações do dia a dia, os desafios desses jogadores. Como é que é quando perde, hein? É ruim, é triste, mas a gente tem que aguentar. Você aguenta de boa? Não. Às vezes eu fico bravo, mas a gente aceita. Como é que é quando acontece um frango? Todo mundo reclama. Fala troca de gol, fala se é ruim, essas coisas. E aí, como é que você reage? Eu falo, não sou ruim, pelo menos eu tentei. O projeto do ex-jogador holandês Johan Cruyff funciona em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. É uma área carente, onde faltam oportunidades de lazer. Se não fosse aqui não teria não. Não teria outro lugar não, mais perto, próximo assim de casa. Não. Desde 2010, já passaram por aqui cerca de 2.000 crianças. Atualmente são 300. Muitas trazem de casa o sonho de conquistar uma vida melhor pelo futebol. Minha vida é jogar bola. Sempre quando eu fui pequena eu comecei a jogar bola. Pai que fala para mim que traz um filho para eventos como esse e não sonhar lá na frente, ele está mentindo. Então o sonho também é seu? Também é meu. A Laís nasceu e cresceu nessa região e conseguiu se tornar jogadora profissional. Hoje é treinadora do time. Um exemplo de que é possível realizar os sonhos. O esporte ele traz a frustração, o ganhar e o perder. Mas o importante é realmente o jogar junto, o esporte para todos, o esporte de inclusão. A Júlia já aprendeu e enquanto treina, também já superou o Brasil ainda não ser hexa. Não dá para ser só ganhar. E o Brasil perder, sair da Copa? Triste, mas a vida segue, né? Tá certo, a vida segue. E será conhecido amanhã o primeiro finalista da Copa do Mundo da Rússia, né, Celso? França e Bélgica se enfrentam na Arena Zenit, em São Petersburgo, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Mbappé é a maior esperança francesa. E do lado belga, um francês vencedor é um dos trunfos para chegar a primeira vez numa final de Copa do Mundo. Depois da merecida folga pós-vitória diante do Brasil, a Bélgica retomou os trabalhos de olho na França, adversária de amanhã, pela semifinal da Copa da Rússia.
Mais cascudos, graças ao bom jogo coletivo que parou Neymar e companhia, os belgas agora já pensam em como bloquear as ações do jovem Mbappé. O atacante de apenas 19 aninhos vem sendo considerado um dos melhores jogadores do Mundial até aqui, e a Bélgica sabe que um triunfo na partida desta terça-feira passa muito por uma marcação eficiente em cima do camisa 10 francês. Ele é muito perigoso, tem muitas qualidades e é extremamente perigoso. Fazer o que ele vem fazendo nessa idade é algo que eu nunca vi, exceto por Messi, disse o meia Chadli. No lado francês, o centroavante Olivier Giroud não deixou para lá o fato do ídolo Thierry Henry fazer parte da comissão técnica belga. Henry é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 51 gols e fez parte da geração que venceu a Copa de 98 em casa. Existe um respeito mútuo bastante grande entre nós. Ele trabalha como assistente técnico na Bélgica e não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. O meu trabalho é representar bem a seleção francesa, jogar tudo que eu sei e tentar ganhar essa semi. É claro que eu ficaria orgulhoso em mostrar ao Henry que ele escolheu o lado errado nesse confronto, brincou Giroud. Tá aí, Bélgica e França, um jogo que promete muito. Bélgica com um ataque, né, muito forte. Poderia ser até a final da Copa do Mundo, verdade. pelo futebol apresentado pelas duas seleções. Expectativa de um grande jogo, de um jogo ofensivo, de muitos gols. Então, realmente, é uma expectativa muito grande. E agora, sobre Croácia e Inglaterra, que também é um jogo equilibrado. A Croácia está apresentando um futebol mais bonito, mas a Inglaterra tem o artilheiro da competição. Tem uma crise política envolvendo a Croácia, porque um dos jogadores, ao lado de um dos observadores do time, gravaram um vídeo fazendo alusão de apoio, na verdade, à Ucrânia nessa guerra com a Rússia. Houve, inclusive, Rússia, né? O risco de corte do jogador Vida, que é um dos destaques da Croácia. No fim, só houve mesmo a suspensão do observador, mas um componente político que tira um pouquinho o foco da partida contra a Inglaterra. Mas é outro jogo equilibrado também, falaremos mais sobre esse jogo amanhã, que é na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, que acontece a partida entre Croácia e Inglaterra. Amanhã mesmo viveremos a expectativa e os gols, né, de França e Bélgica, o primeiro finalista da Copa do Mundo da Rússia. França, eu falei ataque belga muito forte, França que tem um ataque muito forte e uma defesa também muito boa. Tem também o grande destaque dessa Copa do Mundo, o jovem Mbappé de apenas 19 anos, que só falta fazer chover, e existe uma grande expectativa em torno do futebol dele. Ele é muito jovem. Já chegaram a comparar o Pelé, né? Exato. Porque pela idade dele, né, pelo número de gols numa Copa do Mundo, e ele já é a promessa de ser o melhor do mundo brevemente. Jogaço. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Até lá. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles.